Olá pessoal, bem-vindos à nossa 22ª aula da disciplina Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Orquiza. Na aula de hoje nós vamos dar início ao tratamento da análise de potência em estado estacionário AC. Então, os primeiros tópicos que nós vamos abordar são o conceito de potência instantânea, potência média, condição para máxima transferência de potência quando nós temos circuitos em estado estacionário AC, semelhante condição de máxima transferência de potência que foi vista para circuitos resistivos, e por fim os conceitos de tensão e corrente eficaz, ou RMS. Só para situar o contexto em que nós nos encontramos, a gente está analisando circuitos em regime permanente senoidal, então você tem excitações senoidais ou cossenoidais. Aqui no domínio do tempo tem essa cara aqui, corrente ou tensão, tá? E você vai ter respostas, as grandezas dos circuitos, tensões sobre os ramos, correntes pelos ramos e assim por diante, que também vão ser senoidais ou cossenoidais, descritas por uma função seno ou cosseno, com uma amplitude, uma frequência angular, uma fase inicial e assim por diante. E daí, para tratar esses circuitos com esse tipo de excitação em regime permanente, a gente utiliza o recurso de fasores e impedâncias, certo? Então, no domínio fasorial, você pode escrever as grandezas tensão e corrente, assim por diante, como fasores, E aqui você tem um fasor corrente F multiplicado pelo termo E elevado a J ômega T. Vamos lembrar que a gente normalmente omite esse termo, embora ele esteja lá escondido sempre. E o fasor é uma grandeza que contém a amplitude e a fase. A amplitude da onda original e a fase inicial estão contidas no fasor. E daí você pode fazer toda a análise do circuito utilizando fasores, no lugar de utilizar as grandezas no domínio do tempo, as tensões e correntes no domínio do tempo diretamente. Então a gente utiliza fasores e, para representar os elementos do circuito, a gente utiliza as respectivas impedâncias ou admitâncias, Dependendo do caso, você pode utilizar a admitância, que é 1 sobre a impedância, como nós vimos, então você tem impedância capacitiva, indutiva e resistiva, e você, utilizando os fasores e a impedância, realiza a análise de circuito com essencialmente as mesmas técnicas que a gente utilizava para circuitos resistivos, só que agora as tensões e correntes vão ser fasores e no lugar de você ter resistências, você vai ter impedâncias que vão se comportar da mesma forma que a resistência se comportava, exceto pelo fato de que agora é uma grandeza complexa, impedância, e fasor também é uma grandeza complexa. Então agora, quando a gente está trabalhando com AC, no lugar de DC, a gente vai ter potência instantânea e potência média. Você pode ter, com sinais senoidais, você vai ter a potência num determinado instante de tempo, mas você vai ter a potência média ao longo de um período. Então vamos definir essas coisas. Potência instantânea é a potência obtida em função do tempo, ou para um dado instante de tempo. Tá? Uma potência naquele instante, ou você vai ter uma função para a potência em função do tempo, substitui o tempo, você vai ter a potência no instante em questão. A gente já vai ver isso. E aí a definição é simples. Se você trabalhar com as grandezas no domínio do tempo, a potência no tempo t é a tensão vezes a corrente naquele tempo, no ramo em questão. Se você quer, então se você está calculando a potência, por exemplo, absorvida pelo resistor em função do tempo, você multiplica a tensão sobre o resistor, lógico, pela corrente passando pelo resistor utilizando a convenção passiva, e você vai obter a potência instantânea. No caso de um resistor em particular, a gente tem a lei de Ohm, então V igual a R vezes I. Se a gente fizer essa substituição, você pode escrever a potência dessa forma aqui, R vezes I ao quadrado, porque você já tinha um I aqui, se você multiplicar por R vezes I, o I fica ao quadrado. Então, dada a tensão sobre um ramo, na forma instantânea, amplitude, frequência angular e fase, dessa forma aqui, e a respectiva corrente, a potência instantânea dissipada naquele ramo ou dissipada pela carga, o ramo em questão, vai ser o produto das duas coisas. Então, nesse caso aqui, você vai ter Vm vezes Im, se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, vezes o cosseno de ômega t mais a fase θV, que é a fase θ da tensão, multiplicado pelo cosseno de ômega t mais a fase da corrente. Tá? Então, é só multiplicar isso daqui por isso daqui, e você vê que você tem a potência em função do tempo. Se eu substituir o tempo aqui, instante de tempo, vamos dizer 5 segundos, tá? Eu vou saber a potência instantânea naquele instante, 5 segundos. Então,
Isso é a potência instantânea, ela vai depender do tempo. Substituindo o tempo, você tem a potência no instante que você desejar. Então a gente pode simplificar essa última expressão e chegar numa nova expressão que vai surgir naturalmente, potência média. A expressão que eu estou falando, essa do último slide, né, a potência instantânea. A potência instantânea é igual Vm vezes Im vezes cosseno de ωt mais θv, né, a fase inicial da tensão. Tá? Então isso aqui aparece multiplicando o Vm para dar o termo tensão em função do tempo. E o segundo cosseno, que diz respeito à corrente, né? Cosseno de ωt mais θi, né? A fase inicial da corrente. Então a gente pode simplificar isso aqui. Se a gente perceber que o produto de dois cossenos, né? Cosseno de φ1 vezes cosseno de φ2 é 1/2 em evidência, vezes cosseno de φ1 menos φ2, mais cosseno de φ1 mais φ2. φ1 mais φ2 no argumento do segundo cosseno. Então, a gente vê que, por comparação, né, o φ1, o argumento do primeiro cosseno, é ωt mais θv. Então, isso aqui é o φ1. O φ2 é ωt mais θi. Então, esse aqui é o φ2. Daí, se a gente for reescrever, tá, isso aqui dessa forma, né, usando essa identidade, você vai ter 1/2 aqui, né? Então você vai ter 1/2 vezes Vm vezes Im, tá? Surge aqui, vezes o cosseno de φ1 menos φ2, né? Se φ1 é ωt mais θv e φ2 é ωt mais θi, quando você fizer um menos o outro, o ωt vai cancelar com outro ωt, e você vai ter simplesmente θv menos θi, tá? Então esse primeiro termo aqui vai resultar nisso daqui. Os ωt se cancelam e você vai ter o θv menos o θi. No segundo termo, você tem a soma, né? No argumento do cosseno, você tem a soma de φ1 mais φ2. Tá? Então, quando você somar, você vai ter ωt mais ωt, que vai dar 2ωt. Então, ele não vai cancelar, na verdade, ele vai duplicar aqui. E o θv aqui com o θi aqui vai somar também. Então, mais θv mais θi. Então, gente, é só uma expressão diferente, né, alternativa a essa daqui, para a potência instantânea, tá, escrita de outra forma. Mas perceba que esse termo aqui não depende do tempo, né? Quando a gente cancelou o ωt de um cosseno com outro cosseno, ele sumiu. Então, não depende do tempo. E, de fato, tá, Vm vezes Im sobre 2 vezes cosseno de θv menos θi é a potência média. Então, vamos colocar aqui potência média, que não depende do tempo, é a potência média entregue à carga, né? E, por outro lado, isso aqui continua sendo, né, só uma expressão diferente para representar a potência instantânea. Tá claro? Então, é uma expressão útil, né, para escrever a potência instantânea, onde surge naturalmente esse primeiro termo aqui, a potência média. Então temos um termo constante e um termo que varia com o dobro da frequência. Note que, se você for definir uma frequência angular aqui, para a potência, né, que é a frequência angular, é aquilo que está multiplicando o t na expressão, né? Note que você tem isso. Aqui, a frequência angular para a potência, ela vai ser 2 vezes a frequência angular da tensão ou da corrente correspondente. É o que está dito aqui, tá? A frequência angular associada com a potência, né, é 2 vezes a frequência angular associada com I ou V, né? Tá? E, por consequência, né, o período da potência é o período da tensão ou da corrente dividido por 2. Mas enfatizando isso daqui, né, o primeiro termo, tá, esse primeiro termo aqui, Vm vezes Im sobre 2 vezes cosseno de θv menos θi, não depende do tempo e é, de fato, a potência média. E, né, a expressão como um todo é a potência instantânea. Vamos voltar ao caso do resistor, depois a gente fala de elementos reativos, né, indutor e capacitor. Então, se você tem um resistor, percorrido por uma corrente I de t igual a amplitude m vezes cosseno de ωt com fase inicial 0. Poderia ser algum valor, né? Mas esse resistor, então, por consequência, está percorrido por essa corrente. Ele vai ter, pela lei de Ohm, uma tensão associada, que vai estar associado com a corrente
através da convenção passiva, né? Usando a lei de Ohm. Vamos trabalhar por um tempinho aqui com fasores. Então vamos considerar que essa corrente aqui eu vou representar com fasor associado. Como é que ficaria esse fasor, né? Ele seria IM, né? O fasor IF seria igual a amplitude M com a fase 0 graus. Esse fasor corrente vai estar relacionado com o fasor tensão através da lei de Ohm. Então a gente poderia escrever, tá? Pela lei de Ohm, que o fasor VF é igual simplesmente R, que é uma constante real, né, a resistência, vezes I fasor. Tá? Quando a gente calcular o VF aqui, ele vai ser esse mesmo R vezes IM. R é real, não tem fase, né? Então a fase vai continuar sendo 0 graus. Tá? Se a gente passar isso para a forma instantânea, né, multiplicar por elevado a jωt e tomar a parte real, a gente vai ter R vezes IM, tá? Isso aqui é um termo que é nova amplitude, vezes cosseno de ωt com fase que continua sendo 0. Ou seja, tá? A fase da corrente, fase inicial, estou falando, né? O θi aqui é 0, e o θv, né, a fase da tensão aqui, ainda é 0. Então, você sempre vai ter isso para um resistor, isso deveria ser evidente para a gente. Se a fase inicial da corrente fosse qualquer coisa diferente, 90 graus, π sobre 3 ou o que seja, a fase da tensão seria exatamente igual. Nesse exemplo específico, como a fase da corrente é 0, a fase da tensão também vai ser 0. Mas o ponto é que elas são a mesma coisa. Então, portanto, o θv é igual ao θi. Se a gente utilizar isso na expressão para potência instantânea, cosseno de θv menos θi, quando os dois são iguais, vai ser cosseno de 0. Tá? Então, isso aqui vai ser cosseno de 0. Cosseno de 0 vai dar 1. Então, portanto, esse termo aqui vai ser igual a 1. Nesse caso específico, tá? θv e θi são 0. Então, a soma dos dois também vai dar 0. Né? Igual a 0. Então, você vai ter o segundo termo simplesmente cosseno de 2ωt. Tá? Então, se a gente reescrever isso aqui, e usar o fato de que VM é isso daqui, né? A amplitude da tensão é R vezes IM, tá? Então VM é igual a R vezes IM, né? A amplitude da corrente. A gente pode reescrever esse termo aqui, né, como sendo R vezes IM ao quadrado, tá? Ele está multiplicando os dois termos, né, dentro do colchetes. Esse aqui vai dar 1. Então, 1 vezes isso aqui vai dar isso aqui mesmo. Então, você tem, né, que a potência média é R vezes IM ao quadrado sobre 2. Tá? Porque está multiplicando 1 aqui. Né? O segundo termo, que em conjunto com o primeiro vai dar a potência instantânea, né, vai ser R vezes IM ao quadrado sobre 2 vezes cosseno de 2ωt, porque esses dois caras aqui zeraram. Então, a potência se reduz a isso aqui. Se a gente for plotar isso daqui, e imagine que isso que está em verde aqui é a corrente, né? Então a corrente, a gente viu a expressão original ali para a corrente, I de t igual a IM cosseno de ωt mais 0, né? Não tinha fase inicial, então é simplesmente um cosseno de ωt. Se você for plotar em função do tempo, você vai ter o cosseno, né? Ele começa em 1 e tal. Então a curva verde. Agora, se a gente for fazer o gráfico, né, plotar sobre a mesma curva, né, a potência, então note que agora essa escala aqui vai representar a potência que está em vermelho aqui. Né? Você vai ter uma potência média, um valor médio, isso está representado pela linha tracejada em azul aqui. Então você vai ter um offset, né, um valor médio aqui. Então isso aqui é um offset, um valor médio que vai deslocar com relação a P igual a 0, né, a potência aqui para cima. Por isso que a curva em vermelho, note que ela está ao redor, né, dessa linha tracejada aqui. Ela foi deslocada, você tem um valor médio agora. Se ela tivesse centrada aqui em 0, você teria uma potência média nula, né? Mas você tem um valor de potência média finito aqui, tá? É positivo. Então, a curva vermelha está deslocada aqui para cima de uma quantidade igual a esse valor aqui. Tudo bem? E daí, fazendo o gráfico, você vai ter esse valor de potência média, R vezes IM ao quadrado sobre 2, e com esse segundo termo aqui, você tem a curva vermelha. Tá? Então,
Note que a amplitude da curva vermelha, que seria isso daqui, tá? O valor de pico, vai ser R vezes IM ao quadrado sobre 2, tá? De tal forma que a distância daqui até aqui é essa, e a distância daqui até aqui, né, até o ponto de mínimo, também vai ser essa. Então, a curva em vermelho vai tocar aqui exatamente numa potência igual a zero, né? O eixo das abscissas. O resistor vai ter uma potência média que ele vai absorver, mas instantaneamente ele vai estar absorvendo uma potência maior ou menor do que essa potência média, mas na média, né, essa potência absorvida vai ser essa que está representada através da linha tracejada em azul. Perceba também que se o período da corrente é esse daqui, né, T, o período da potência é metade dele, né? Daqui até aqui você tem metade do período que você tem na curva verde, daqui até aqui, onde a fase se reproduz na curva verde. Então, como ficaria, tá, essa mesma curva? Então, essa curva que a gente acabou de obter para o resistor, ela está em azul aqui, reproduzida, é a mesma coisa, tá? Como que ela ficaria para um elemento reativo ou para uma impedância complexa, né? Que, diferente do resistor, tem uma parte imaginária também, além da parte real, né? O resistor tem a resistência puramente real, então uma impedância complexa vai ter a parte real, mas vai ter uma parte imaginária também, tá? Se a gente fosse plotar a potência, como é que ela ficaria? Bom, a expressão é a expressão original, ela está circulada em verde aqui. Para um resistor, para um circuito resistivo, puramente resistivo, você tem o que a gente acabou de falar. A tensão e a corrente estão em fase. A fase inicial vai ser igual. A gente está, por simplicidade, usando zero aqui, e a curva é a que a gente acabou de analisar, né? O offset DC aqui, ou o valor médio vai ser 1/2 da amplitude VM vezes IM, tá? E a amplitude da potência vai ser 1/2 vezes, da potência instantânea, né? Vai ser 1/2 vezes VM vezes IM. Estou falando da componente AC da potência, certo? Então, o que a gente acabou de ver no slide anterior. Para uma impedância que não seja puramente resistiva, tem uma parte complexa, como a gente pode ir na expressão, né, e ver como é que ela vai ficar. Mas você tem que observar que, nesse caso, a fase inicial da tensão e da corrente não vão ser mais a mesma. Tá? Não vão ser mais a mesma. Então, imagina que, só para dar um exemplo, né, que a gente está falando aqui, imagina que você tem uma impedância Z que tem uma parte resistiva, mas também tem uma parte capacitiva ou indutiva, ou, né, você pode imaginar qualquer associação maluca, mais complexa. Se a gente pensar aqui só no indutor, só para exemplificar, aí você teria, nesse caso aqui, uma impedância aqui que é complexa, tem uma parte real, uma parte imaginária. Tá? Então, o que aconteceria para esse caso mais genérico aqui, para uma impedância qualquer? Ora, o que a gente falou, se você escrever a relação aqui, tá, entre tensão e corrente na forma de fasores, você vai ver que o fasor tensão é igual a Z vezes o fasor corrente. Como o Z é complexo, você vai ter um deslocamento de fase, uma diferença de fase entre a tensão e a corrente. Tá? Se isso não estiver claro, escreva isso que eu acabei de falar, né? Escreva esse fasor tensão, represente essa impedância aqui na forma polar, tá? Então, módulo de Z vezes Z elevado a J θ Z, e calcule a tensão em função da corrente. Você vai ver, tá, claramente que a fase da tensão e a fase da corrente vão ser distintas nessa situação mais geral. E daí o que vai acontecer? Né? Se θV é diferente de θI, esse termo aqui, tá? Então vamos lembrar que esse primeiro termo aqui é a potência média, né? Ele ainda vai ser a potência média, na expressão mais geral aqui. Então esse termo aqui é a potência média. Só que agora, a potência média, diferente do que acontecia para o resistor, não vai ser simplesmente VM vezes IM sobre 2. Tá? Ela vai estar multiplicada por esse termo aqui, que vai deixar de ser 1. Né? Note que para o resistor, cosseno de θV menos θI, como θV era igual a θI, dava cosseno de 0, que dava 1. Né? E daí você podia omitir esse termo aqui. Agora, θV vai ser diferente de θI. Então, para qualquer argumento aqui do cosseno que seja diferente de 0 ou π também, né, o módulo do cosseno vai dar menor do que 1. Então, ou seja, né, para uma impedância complexa, a não ser que isso aqui, o argumento aqui seja π, né, você vai ter esse termo aqui diminuindo ou reduzindo o valor, né, de VM vezes IM sobre 2. Ele vai ser algum número aqui, né, cujo módulo está entre 0 e 1, tá, é menor do que 1.
Então vai reduzir esse valor médio. Tá? Vai reduzir esse valor médio. O que isso significa? Né? Que enquanto no resistor isso aqui estava nesse nível, isso aqui vai estar um pouquinho, o valor médio aqui, tá? Esse valor médio aqui vai estar um pouquinho mais para baixo. Tá? Então ele vai ser reduzido dependendo do valor do cosseno aqui. Né? Quanto menor esse cosseno der, né? Quanto menor do que 1 esse cosseno der, mais para baixo esse valor médio aqui vai cair. Mas a amplitude da componente AC, né? Essa aqui é a componente AC da potência. Né? Componente puramente AC, esse aqui é o offset DC. Né? Essa aqui é a componente AC da potência, a amplitude ainda é a mesma. Né? Então, esse valor de pico, essa amplitude aqui, ainda é Vm vezes Im sobre 2. Tá claro? Além disso, agora você vai ter uma fase inicial, né, que também pode ser diferente de zero. Nesse caso aqui, a fase inicial era zero, aqui ela vai ser diferente de zero para a componente AC. Né? Então, você vai ter, isso está representado na figura, através desse deslocamento de fase aqui, vamos chamar de delta θ aqui. Tá? Então note que aqui é uma senoide na figura, né? Essa senoide aqui ela tem um deslocamento de fase com relação ao azul. Isso é pelo fato de que a componente AC aqui, né, vai ter uma fase diferente, tá? Porque o θV é diferente do θI. Mas mais importante que isso, né? Agora a componente DC está um pouquinho mais para baixo aqui. E se a amplitude da componente AC da potência ainda é Vm vezes Im, né, sobre 2, ou seja, por causa desse termo aqui, tá? Você vai ter uma parte aqui, uma fração do período da potência em que ela vai ser negativa. Porque a amplitude ainda é Vm vezes Im sobre 2 e agora a componente DC é um pouquinho menor do que ela era aqui, essa curva aqui vai se deslocar um pouquinho para baixo e você vai ter uma fração do período aqui, nesse semiciclo negativo, em que a potência instantânea é negativa. Como é que a gente pode interpretar isso? Tá? Isso vai acontecer quando você tem impedâncias aqui, de forma geral, complexa. Com qualquer valor complexo vai ter uma parte resistiva e vai ter uma parte reativa também. Né? Uma parte reativa associada com uma parte capacitiva ou uma parte indutiva, né? Por exemplo. Dependendo se for positivo ou negativo. Então, como que a gente pode interpretar isso se a potência, em parte do ciclo aqui, ela é negativa para uma impedância complexa, né? Então, no caso mais geral, PT é positiva para uma parte do ciclo e negativa para o restante. Então, quando a potência instantânea é maior que zero, a potência é absorvida pelo circuito. Lembra, potência positiva é potência absorvida. A gente está sempre usando a convenção passiva aqui, para a qual a gente considera que a potência é positiva. Nesse caso, a potência é absorvida. Quando a potência é negativa, assim como acontecia para as fontes lá no circuito resistivo, tá? A potência é fornecida pela impedância em questão, que você está plotando a potência nessa impedância, né? Para o restante do circuito. Tá? Então, o centro aqui é a impedância. Vamos tentar redesenhar isso aqui e analisar à luz disso, né? Sempre pensando na convenção passiva. Então, você vai ter aqui, eu vou botar aqui a impedância de forma geral, tá? Com uma parte real que é a resistência, mais uma parte imaginária que é J vezes a reatância. Vamos lembrar disso aqui. E isso aqui vai nos dar a impedância Z. Tá? E a gente está analisando a relação tensão-corrente, ou a potência, nesse elemento. Né? Vamos lembrar que no fundo, então, usando a convenção passiva. Né? Então vamos imaginar que aqui você tem um fasor corrente, tá? IF, e um fasor tensão, VF, associados pela convenção passiva, né, de tal forma que VF é Z vezes IF. Tá? Então isso sempre tem que estar no fundo da mente. Quando a potência instantânea é positiva, né, significa que a tensão está nesse sentido e a corrente está no sentido oposto, e esse carinha aqui está absorvendo energia. Tá? Então, convenção passiva, tensão no sentido, corrente no outro. Isso corresponde a toda essa parte do semiciclo onde a potência instantânea é positiva. Nessa fração aqui, né, em que você tem uma potência instantânea negativa,
significa que, se a potência é negativa e você está usando a convenção passiva, significa que ou a corrente inverteu de sentido ou a tensão inverteu de sentido. Em ambos os casos, a tensão, né, vai estar no mesmo sentido que a corrente. E daí, esse elemento aqui, né, essa impedância complexa, vai estar fornecendo energia para o restante do circuito que vai estar aqui para a esquerda, por exemplo. Tá claro? Então, esse cara vai estar fornecendo energia para o circuito nessa parte, né, do ciclo da potência, e nessa outra parte aqui, tá, ele vai estar absorvendo potência, né, energia aí ao longo do tempo vai estar sendo transferida para esse elemento. Isso a gente pode fisicamente entender, porque você tem uma parte reativa aqui, né, se ela for uma parte reativa que é capacitiva ou indutiva, né, nós já havíamos discutido que um capacitor ele pode instantaneamente armazenar energia ou fornecer essa energia de volta para o circuito. Então, o fato de você ter a parte reativa aqui significa que em uma parte do ciclo da potência instantânea aqui, tá, essa impedância pode estar absorvendo energia, e em outra parte ela pode estar fornecendo. De forma geral, tá, você vai ter uma potência média aqui que vai ser sempre positiva, tá, porque esse é um elemento passivo, então o elemento em si, na média, ele vai estar sempre absorvendo energia, mas pode ser que instantaneamente ele esteja fornecendo energia de volta para o circuito e em uma parte do ciclo da potência ele esteja absorvendo energia do circuito, tá, mas na média ele vai absorver uma potência média. Agora a gente pode formalmente definir a potência média. A potência média é a média da potência instantânea sobre um período, da tensão da corrente. Então a potência média vai ser 1 sobre T, tá, vezes a integral de 0 a T da potência instantânea. Ao fazer isso, você está tirando a média no tempo da potência instantânea, que vamos lembrar, né, esse cara aqui é igual a V de T vezes I de T, que nós já, através de uma identidade trigonométrica, havíamos reescrito nessa forma aqui. Potência instantânea, se você integrar, né, substituir essa potência aqui, no integrando, e integrar, você vê que essa parte aqui não depende do tempo, e essa parte aqui depende do tempo e varia de forma cossenoidal, né, com uma frequência angular que é igual a 2 ômega, mas de forma cossenoidal. Tá? Ao integrar, então, essa parte aqui no tempo, né, se ela é uma cossenoide, ela vai ter essa cara aqui. Ela vai ter essa cara aqui. Vamos lembrar que a integral disso aqui vai dar zero, né? Por quê? Isso aqui é a componente AC. Tá? Só simplesmente a componente AC. Se a gente for fazer o gráfico só disso aqui, e é uma cossenoide, né, ela vai ter essa cara aqui. Ou seja, né, se você pegar um período disso aqui, ou 2 períodos no caso, a parte do tempo, tá, em que essa função aqui ela é positiva e ela é negativa, são iguais, de tal forma que se você integrar a curva, né, essa parte que está acima de zero vai cancelar a parte que está abaixo de zero, e isso aqui vai dar zero. É muito fácil pegar isso aqui e integrar cosseno, né, e daí você vai verificar que se você integrar em um período ou em um múltiplo de período, tá, isso aqui vai dar zero. Então, quando você substituir isso aqui e integrar, tá, essa parte aqui vai cair a zero. A integral dessa parte, na verdade, vai cair a zero e vai restar essa parte aqui. Tá? Isso aqui é uma constante no tempo, não depende do tempo. Tá? Quando você integrar aqui, né, vai surgir um T aqui, que de 0 a T vai te dar um T maiúsculo, que vai cancelar com esse T aqui embaixo, e você vai terminar com esse mesmo termo aqui. Então, a integral disso aqui vai ser esse próprio termo que está reescrito aqui. A potência média que você obtém integrando essa expressão vai ser esse primeiro termo, que é Vm vezes M sobre 2 vezes cosseno de θV menos θI. Se a gente pegar um elemento que é puramente reativo, um capacitor ou indutor, em contraposição com um elemento resistivo, a potência média absorvida por esse elemento vai ser zero. Basta ver aqui, né, que tanto para o capacitor quanto para o indutor, a diferença de fase
entre tensão e corrente em módulo vai ser 90 graus, né? Pode ser mais 90 graus ou menos 90 graus, né? No caso do indutor e do capacitor, respectivamente, tá? Mas vai ser 90 graus em módulo. E cosseno de mais ou menos 90 graus é zero. Tá? Então a gente vê substituindo na expressão para potência média, que independente das amplitudes aqui, como o cosseno dá zero, essa potência média vai dar zero. Ou seja, o capacitor e o indutor, durante uma parte de tempo, ele vai estar absorvendo energia do circuito, na outra parte do tempo ele vai fornecer essa mesma energia integralmente de volta para o circuito. Então, se você for fazer um gráfico da potência instantânea, a potência média, que vai estar nesse nível aqui, né, vai ser zero. Tá? Vai ser zero. E daí você vai ter, né, um semiciclo aqui, em que o elemento está absorvendo energia, potência instantânea positiva, e um semiciclo em que o elemento está fornecendo energia de volta para o circuito. Tá? Então a potência instantaneamente é negativa, mas na média ela é zero. Então isso para um capacitor e para um indutor, como deveria ser, né? Então, em contraposição aqui com um resistor em que você tem uma potência média absorvida pelo resistor, porque ele vai, pelo efeito Joule, transformar a energia em calor, então ele só vai dissipar a energia, ele não vai armazenar ela para devolver de volta para o circuito, ele só vai transformar a energia em calor e, portanto, dissipar a energia, você tem uma potência média absorvida. Por fim, uma definição útil é essa daqui, né? Você pode calcular a potência média usando diretamente os fasores. Tá? Então isso é muito útil. Tá? Se você considerar que em um dado elemento, tá? O que a gente está falando aqui, né? Vamos lembrar que sempre a gente está falando a potência dissipada ou fornecida por alguma impedância instantaneamente, tal, e você vai ter a potência média, né? Então, estou falando de uma impedância que está sendo percorrida por uma corrente e sobre a qual há uma queda de tensão VT. Se você for representar essa tensão através do fasor, você vai ter, né, um fasor definido através da amplitude da fase da tensão, e a corrente da mesma forma, né, o fasor corrente vai ser a amplitude e definido através da amplitude e da fase decorrente, né, que dependendo da impedância aqui podem ter fases diferentes e assim por diante. Bom, como é que você pode calcular a potência média a partir disso aí, tá? Se você tomar a parte real de 1/2 vezes o fasor tensão multiplicado pelo complexo conjugado do fasor corrente, você vai ter a potência média. 1/2 desse cara aqui vezes o conjugado desse outro aqui. Tomou a parte real, você tem a potência média. Tá? Como é que você vê isso, né? Vamos tomar o conjugado da corrente. Se a gente tomar o conjugado da corrente, lógico, né? Como isso aqui é amplitude, tá? Vai ser real e o conjugado é ele mesmo. O conjugado da fase vai te dar um sinal de menos aqui na fase e você vai ter isso. E daí quando você multiplicar esses dois caras e multiplicar por 1/2, né? Então vamos fazer, né, 1/2 de VF vezes IF conjugado. O que você vai ter? 1/2 de VM vezes IM, tá? Igual a 1/2 de VM vezes IM vezes E elevado a J θV menos θI, né? Como você tomou o conjugado aqui, então θV menos θI. Se você agora tomar a parte real disso aqui diretamente, tá? Você vai ter, então vamos fazer assim, né? Real disso daqui, né? Vai ser a parte real disso daqui também. Vai te dar 1/2 de VM vezes IM vezes o cosseno do que está multiplicando o J no expoente. Então, cosseno de θV menos θI, que a gente viu que é a potência média. Tá claro? Se você considerasse o termo E elevado a J ômega t multiplicando aqui, né, E elevado a J ômega t e E elevado a J ômega t aqui, poderia muito bem fazer isso, mas perceba que não ia mudar em nada, porque uma vez que você tomar o conjugado, você vai ter que tomar o conjugado desse cara aqui também, e vai aparecer um sinal de menos. E daí esse cara aqui vai exatamente cancelar esse cara aqui embaixo. Tá? Então você pode, nesse caso aqui, ignorar o termo E elevado a J ômega t e usar o fasor diretamente.
Então, daí surge a definição da potência média no domínio fasorial. Tá? Então, vamos escrever assim, né? A potência média fasor, a potência média, se você for representar ela como fasor, né? Potência média no domínio fasorial é 1 meio de V fasor vezes o conjugado de fasor. Muitas vezes a gente trabalha com isso aqui diretamente, tá? Mas se você quiser obter a potência média no domínio do tempo, potência média de fato, você toma a parte real disso daqui e daí você vai obter isso aí, né? 1 meio de Vm vezes M e M vezes cosseno de θV menos θI. Ou seja, é tomar a parte real, vou botar 1 meio aqui para fora, né? 1 meio da parte real de Vf vezes IF conjugado. Tá? Então, para obter a potência média, você pega a potência média no domínio fasorial e toma a parte real diretamente.